Montreal pertence à Senhora Condessa de Montreal e existe desde o avô dela. Portanto, inicialmente foi uma casa que foi crescendo, foi sendo adquiridas terras, e com o pai dela, o Sr. Conde de Montreal, a casa então deu um salto bastante grande. A agricultura vai evoluindo. Na altura, estas terras junto aqui assim ao Rio Tejo, que são terras muito férteis, são chamadas aluviões, terras de aluvião. São terras que permitem fazer as culturas todas, e tinha desde árvores de fruto, sempre se fez milho, trigo, fruta, tudo. São terras com potencial enorme, se pode fazer tudo, e como aqui a região, concretamente muito perto de nós, temos uma fábrica, temos algumas indústrias ligadas à agricultura, transformadoras, como é o tomate, ou cenouras, ou há muita indústria ligada à agricultura, chamadas hortoindústrias. E também temos aqui, estamos numa região, como eu expliquei, de muito boas terras, faz bastante milho e arroz. Portanto, é uma região com potencial agrícola grande. E a Casa Agrícola Montreal dedica-se à exploração direta de algumas terras, ou seja, diretamente a gente faz culturas como a ervilha, que fazemos na ordem dos 50 hectares, milho, na ordem dos 50 a 70 hectares, milho grão ou silagem. Em algumas terras fazemos cereais para fazer a rotação das terras, tipo trigo ou mesmo até cevada dística para cerveja. Temos 12 hectares de vinha, mantemos. Esta casa agrícola, quando eu expliquei que há sempre evolução, chegou a ter 200 hectares de vinha, atualmente só tem 12, está há 50 ou 60 anos atrás, cá tinha 200. As vinhas existiam aqui junto ao Rio Tejo por uma razão também de agarrar ou proteger melhor as terras, porque antes de haver as barragens todas que existem hoje, havia muito mais cheias. Este ano houve uma cheia, mas há uns anos, claro, havia 5, 6, 10 cheias ao ano, e quando vinha a enxurrada levava as terras todas. As vinhas ajudavam a fixar as terras. Entretanto, o setor dos vinhos também evoluiu muito, não só no Ribatejo, como em todo Portugal, como em todo o mundo. Não interessava ter grandes volumes, interessava ter muita qualidade. O Ribatejo hoje produz dos melhores vinhos de Portugal. Se calhar as pessoas têm pouca informação, mas a nossa região produz dos melhores vinhos feitos em Portugal. Houve um concurso internacional agora recentemente e houve 4 vinhos que tiveram excelência, que é mais do que medalha de ouro. 3 eram do Ribatejo. A Casa Montreal ainda tem 12 hectares de vinha, que nós temos aqui a nossa adega, ainda fazemos os nossos vinhos. E depois temos uma outra via que é muito importante, não só em termos económicos, para a empresa em si, para se rentabilizar, porque aqui o segredo é não pôr os ovos todos sobre a mesma galinha, temos várias galinhas, e então temos uma área de arrendamento a ceareiros, como se diz, são contratos de campanha, ceareiros que fazem tomate, brócolos, cenouras, batata, as culturas mais exigentes, mais de ceareiros. Portanto, temos sempre uma área disponível, ou fazemos nós as terras, ou então arrendamos, não é? Há campanha, depois vamos rodando. Não é mais importante. Mas, quando eu vim para aqui há 10 anos, já só tinha 12 hectares de vinha. E pensei numa questão de nome a manter, que era uma pena acabar o vinho. Portanto, a casa tinha 6 ou 7 marcas de vinho: Dona Sofia, Moena, Bico da Goiva, Conde de Montreal, tinha mais uma ou duas marcas, agora não sei como estou a lembrar, mas era uma pena estar-se a perder todos esses anos de história ligado, digamos, aos vinhos. O caso é que teve grandes prémios, teve muito bons prémios antes de mim, e achei que era pena estar-se a perder essa história toda. Então fizemos uma única marca, temos uma única garrafa, bastante bonita, mas tenho muito gosto que a fotografem e também a levem, com uma imagem sóbria, com o brasão, com o nome Conde de Montreal, que é o vinho. Portanto, continuamos a fazer o vinho, e embora estrategicamente e em
termos de empresa, o importante pelo volume não é estar a vender o vinho é um extra aqui, pronto. Mantemos a marca, vendemos praticamente as uvas todas, é um grande operador de vinhos. Porquê? Porque se nós temos uma marca, seja de vinhos, seja de azeite ou o que for, depois o nosso tempo, a maioria do nosso tempo é gasta a vender e também a receber. Enquanto quando se faz coisas assim a granel, tipo o milho ou o arroz ou o trigo, a gente entrega tudo, é a granel e não há preocupação de ter um rótulo, ter uma marca, ter que defender a marca. Uma questão de tempo também. Disponível. Foi por opção, portanto nós vendemos praticamente as uvas todas, 2 em 2, 3 em 3 anos, quando achamos que é um ano extraordinário, tal como os vinhos do Porto. Quando é um ano excepcional, eles fazem uma colheita que é o chamado vintage, que este é um ano, as videiras são seres vivos, não é? São plantas que duram umas dezenas de anos. E, como seres vivos, são influenciados pelas condições ambientais. Se for um ano com muito frio, se for um ano com muita chuva, se for um ano muito quente, as uvas são diferentes em cada ano. E nos anos em que nós percebemos que as uvas são mesmo excepcionais, fazemos vinho. Pouco vinho, fazemos 15 ou 20 mil litros de vinho. E engarrafamos 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, de 4 em 4. A última colheita foi que nós fizemos, já foi há 2 ou 3 anos. Eu tenho uma casa que não está preocupada, a Casa Agrícola de Montreal, em fazer vinhos todos os anos para, digamos, o mercado, não é? Mas temos sempre algum vinho em estoque que vamos vendendo com calma, mas não é disso que a gente vive. O vinho é muito simples. Quem faz o vinho são umas coisinhas chamadas de levedura, que é a mão de obra, os homens e também as mulheres, que há grandes enólogas. Os homens, no sentido geral, só têm que encaminhar as uvas para que as leveduras depois façam o trabalho. As uvas para vinho são uvas que têm bastante açúcar e o que vai haver é um processo chamado de fermentação, que é estar a transformar o açúcar em álcool. As coisas vão fermentar. Para se fazer um bom vinho tem que ter muito boas uvas. Eu costumo dar um exemplo, que é, imagine que tem lá em casa 20 ou 30 amigos a almoçar, a família, tudo. E então tem um panelão, faz uma panela, vamos fazer a feijoada, pronto. À brasileira, não, à portuguesa. Então tem feijão, couve, carne, chouriço e tal. E então imagine que tem um chouriço estragado, mesmo estragado. E diz assim, ó, no meio disto tudo, pode-se lá pôr o chouriço à mesma e acho que ninguém repara. A verdade é que alguém prova e diz, isto está bom, mas tem aqui qualquer coisa, eu não sei lá o que é, não sei o que é. E as uvas é igual. Se nós vamos fazer um vinho excelente, só temos de ter uvas excelentes. Portanto, se vamos ter uvas que não estão ainda amadurecidas totalmente, se temos uvas ainda verdes, ou se temos uvas podres, ou estragadas, o que é que for, o vinho já não vai ser aquele vinho que a gente quer mesmo top. Ora bem, e então? As uvas são apanhadas em caixas, para não virem esmagadas, nada disso, têm que ser apanhadas em caixa, para virem o mais intactas possíveis. Depois, a primeira fase é uma fase ainda de escolha. Então temos uma mesa de escolha, que está ali, que no fundo é um tapete rolante, uma mesa que tem um tapete rolante. Há uma pessoa que põe lá as uvas e depois tem 4 pessoas, 2 em cada lado, e ainda vão tirando um bocado de uva que mesmo assim ainda está podre ou está um bocadinho verde, ainda há mais uma escolha ainda. Portanto, já vamos tentar apurar mesmo as melhores todas. Portanto, esta máquina tira o engaço. Normalmente o engaço é uma coisa que, se for muito, depois dá mau gosto ao vinho. Fica áspero, fica com aspecto, com um aroma assim mais, com gosto mais vegetais e tal. Portanto, fica mesmo só os bagos. Isto tem aqui um sistema que anda à volta, as uvas saem pelos buracos e os engaços caem ali fora. Estão a ver aqui? Caem ali fora, temos um caixote. Depois tem, as uvas caem aqui, nesta parte aqui tem uma segunda máquina, esta faz tudo junto, que é o chamado esmagador de rolos. Existem ali uns rolos dentro, daqui vê-se. E são uns rolos assim em borrachas, ou ao cair levam um apertão ali, pronto. Depois vamos passar para uma outra máquina que vai mandar as uvas para as cubas onde vão
fermentar. Nós já tínhamos as uvas sem o engaço e tínhamos as uvas já com digamos, um esmagamento, depois a gente também regula se quer esmagar muito ou pouco. Como vêem isto já está feito para se adaptar mesmo àquela máquina de baixo, ao desengaçador esmagador. Então, vem para esta bomba, que é uma bomba de massas, que é uma bomba especial, chamada uma bomba peristáltica, ao contrário de outras bombas. Isto tem um tubo e depois tem uns rolos que esmagam o tubo. Portanto, isto nunca parte as garinhas. Quando já, por exemplo, tiveram a comer uvas e morderam a garinha é um bocado adstringente. Não é? A adstringente é que fica presa aqui assim atrás, não é? A língua. Então isto não parte as garinhas, é uma máquina, isto é o nosso Rolls Royce, é assim o XPTO. E então, as massas entram aqui, depois saem e vão portanto, essas mangueiras grossas. As mangueiras em adegas são sempre assim, coisas muito grossas e muito resistentes, isto resiste a imensa pressão. As massas vão para estas duas cubas, que são chamadas cubas de fermentação. São diferentes destas, que têm a parede lisa. Esta tem uma parede assim, ali com a chamada cinta. Durante a fermentação acontecem várias coisas. Como eu vos disse, quem faz o vinho são as levaduras que vão transformar o açúcar em álcool. Durante a fermentação acontecem duas ou três coisas importantes. Uma é a libertação de gás, que é o CO2, e também essa reação, que é uma reação chamada bioquímica, que é feita biologicamente, liberta energia. Quando as pessoas estão a fazer o vinho em casa, dizem, o vinho já está a ferver. Dá a ideia daquele gás e de ficar quente, estar assim ao lume. Sabe-se que para manter os aromas, e a gente quando prova um vinho, quer que o vinho tenha bons aromas e que cheire bem e que saiba bem, se for fermentado a temperaturas muito altas, os constituintes químicos mais sensíveis vão se perder. Nestas cintas circula água gelada. Nós temos ali um controle, temos aqui um painel, aqui, podem ver ali, e controlamos a temperatura que queremos que as uvas estejam a fermentar. Quase todas as uvas tintas têm a polpa branca, a parte pura por dentro. Então a matéria corante, o que dá a cor aos vinhos tintos, está mesmo junto à pele da uva. Portanto, é muito importante nos vinhos tintos fermentar com as peles também, que é para extrair a cor. Como se liberta gás, o gás vai-se fixando nessas películas e começa a empurrar as películas, a pele da uva, para cima. Então forma aquilo que a gente chama a manta. Por isso é que a história de estar a pisar a uva, onde é assim os lagares, as pessoas pensam que é para esborrachar as uvas, não é. É para envolver a manta com o mosto que está em baixo. Nestas cubas é possível ir ali alguém estar a empurrar. E então o que é que a gente faz? Há muitas maneiras de fazer a mistura. Então temos uns motores que tiram o mosto de baixo e carregam por cima. Tem ali em cima, digamos, um chuveiro, não é? E também a gente marca ali em computador, tipo, por exemplo, de hora a hora trabalha 5 minutos, molha, percebe? Então está sempre a molhar as massas para extrair o máximo de cor. No nosso caso fazemos uma coisa que dá mais trabalho ainda, que é um termo que há muitos termos afrancesados e não há a tradução em português, que é o chamado délestage, que é durante a fermentação as películas ficam em cima. O que é que a gente faz? Todos os dias, 2 vezes ao dia, dá um trabalho enorme, que nós tiramos o mosto todo para uma ou outra cuba e voltamos outra vez a pôr tudo. 2 horas cada cuba, portanto é 8 horas as duas. Dá um trabalho enorme, mas ficam vinhos fenomenais, vinhos com muito mais aromas, muito mais cor, tudo. São vinhos de extração forte. Depois nós vamos medindo a densidade e quando já percebemos que já não há mais açúcar, está o vinho feito. Então temos que separar as películas do vinho propriamente dito. Então tira-se o vinho, mas as massas, que é um volume enorme, ainda estão muito molhadas. Então se forem apertadas, se forem uma prensa, ainda sai vinho. Então nós arranjámos uma prensa antiga que usa aqueles carrinhos verdes, depois tem aquelas coisas assim em madeira,
Isto já está feito para que o carrinho entre aqui, digamos, a 1 centímetro. Então puxamos as massas todas, depois aperta tudo e depois temos o vinho feito. Depois vamos ao estagiar em madeira, quase sempre em carvalho. Madeira de carvalho ajuda o vinho a evoluir melhor, a oxidar melhor, dá-lhe uma evolução mais suave, ficam mais redondos, ficam em termos de boca. Dá um trabalho enorme, ter que lavar, ter que estar a desinfetar e tudo. Como já repararam, não há linha de enchimento aqui. Então, mas como é que depois enchem as garrafas? Vem um bocado naquela linha do não ter custos fixos, contratar digamos, os serviços. Existem empresas que vêm às quintas já com linhas de enchimento. A gente paga o serviço. Eles vêm com umas máquinas enormes, montam aqui a máquina deles, a gente paga um X em garrafa, fazem o trabalho e depois pronto, já está. Agora é sobre a rua e a importância que a rua tem. Possivelmente porque as pessoas passavam e viam a casa em si. Depois porque a adega é na rua a adega antiga, que era uma adega muito mais adaptada à dimensão. A adega fica mesmo aqui, em frente. A adega levava 2 milhões de litros de vinho, trabalhou ali dezenas e dezenas de pessoas, mas as pessoas que ali passam. A adega teve aqui um peso grande, foi uma das maiores adegas aqui. Depois é preciso ver que hoje os rios estão muito protegidos pelas barragens e tal, mas havia imensas cheias e é quase que a praia, quase a água era a mesma aqui assim, não é? Portanto, o cais é a mesma encostada aqui assim a nós. Eu acho que mais esta ligação sentimental à vida que a terra tinha, não é? Os transportes eram feitos de barco, portanto, tudo as pessoas diziam que vinham aqui à casa de Montreal, vinham aqui até à casa, o Cais da Vala, tudo aqui encostado aqui a nós. Não é? Edifícios antigos, tem a sua marca, nós temos tentado preservar um bocado as coisas antigas, lavar a cara, como se diz, pintar, ou andar a rebocar as paredes que caem, entretanto, o estuque velho, digamos o reboco velho. Temos preservado, temos gasto muito dinheiro a preservar um bocado as coisas. A falcoaria foi uma obra excelente e estamos todos muito gratos por ter sido feita, mas depois esta ligação até ao cais, eu acho que o cais está muito pouco aproveitado. O cais devia ter uma feira, no mínimo, uma feira mensal de produtos ou biológicos, ou digamos, ou naturais, ou os agricultores poderem ir ali estar a vender os seus melões, o pimento, o tomate, ao público ali. E naquela estrada, na estrada 118, passam milhares de carros que nunca entram aqui dentro depois. É pena. Eu acho uma má opção estarem a tirar as laranjeiras, porque o Ribatejo tem uma tradição enorme a ter as laranjeiras e as câmaras. Eu percebo, às vezes por até razões de custos e até, se calhar até com alguma razão a nível de higiene, pois as laranjas caem ao chão, mas era tão bonito ver as laranjeiras. E acho pena não se estar a tirar mais partido, principalmente quando fala em pôr ali 2 ou 3 cartazes bonitos, grandes, a dizer todos os sábados, feira o que fosse, não era? E podiam juntar essa feira, por exemplo, quando se fazem aqui assim as festas de verão, aparece gente. Porque não criar o hábito de as pessoas virem até aqui ao cais? As pessoas também gostam de vir ver a água, gostam de ver o rio, não é? Depois este caminho todo até ao Escaropim. O Escaropim é lindíssimo, foi bem arranjado e foi bem recuperado. Isto, obrigatoriamente, era preciso dar mais vida a isto, não é? É uma tristeza, isto passa meses e meses sem ninguém, nada, zero. É pena, a canoagem já mexe aquilo um bocadinho, mas é muito pouquinho, não é? Este rio é navegável até ao Tejo, aqui o canal que o Instituto da Água arranjou todo,
há 4 ou 5 anos, e é pena, depois já há 2 ou 3 empresas ligadas ao turismo fluvial que fazem visitas ao rio. O nosso rio é lindíssimo, também eu acho que a rua segue pelo rio abaixo. Vocês deviam estar a estudar um bocado mais esta vertente do rio abaixo. Quer dizer, a rua é de Falcoaria ao cais, mas isto tudo liga depois tudo, não é? Sim. Faz falta gente. E a prova de que se consegue pôr aqui gente é quando se fazem aqui festas, aparece gente. Nem que seja o mês da juventude. Ok, eu sei que o palco custa dinheiro a montar e tal, então aguenta-se ali aquele palco para vários meses. Ou assim, não é? Tem um potencial enorme. Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua